Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa está um pouco mais doce, com o sabor do verdadeiro chocolate. Estamos recebendo o diretor da Neugbauer, Rodrigo Von Tobel, que faz o Rio Grande que dá certo de hoje. Seja bem-vindo, obrigado pela presença conosco. Obrigado, Osiris. Obrigado, Guilherme. Participa dessa entrevista também nosso gerente das rádios do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer. Obrigado pela presença, Guilherme, mais uma vez. Obrigado, Osiris, eu que agradeço. Nós temos aí uma marca centenária, cujo grupo acabou adquirindo a partir de 2010 e uma reformatação completa no mercado muito competitivo. Conta um pouquinho dessa história quando houve a aquisição da Neugbauer. Então, nós adquirimos a Neugbauer em 2010, né? Vimos no segmento e na empresa, no negócio, uma oportunidade. Já tínhamos anteriormente um negócio que se chama de candies, de balas, pirulitos, etc. e tal. E o chocolate e a marca Neugbauer entravam como um complemento e como uma marca importante para desenvolver o mercado. E uma marca que se confunde com a história do Rio Grande, com a história do Rio muito Grande, forte, sem dúvida. Né? Muito concentrada no Rio Grande do Sul, é verdade, né? Mas que ainda tinha alguns ecos em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Amor Carioca, por exemplo. Né? Então, em 2010, nós compramos, ela era uma situação, uma empresa pequena, ainda é uma empresa pequena. Era uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio e a partir dali, quer dizer, a gente tinha um plano que estava muito claro para nós de pelo menos 10 anos de investimento continuado, né? E pela situação que nós encontramos, a primeira atitude, a primeira coisa necessária a ser feita foi a parte de instalação fabril e mudança completa de tecnologia, de processo. Aparato tecnológico. Tudo, né? A fábrica, até então, era uma fábrica antiga, realmente nos moldes antigos, aqui na Avenida Cairu. É só de se imaginar isso, quer dizer, hoje é difícil imaginar uma unidade industrial dentro de uma cidade como Porto Alegre. Um bairro residencial, tendo que fazer a logística disso, né? Uma fábrica dividida em 4 pavimentos, né? Então é absolutamente improdutivo, né? Ruim. Então a primeira ação foi de imediato partir para um projeto e aí se levou a fábrica para junto onde nós temos a nossa fábrica de balas e pirulitos, etc., em Arroio do Meio, né? E essa foi a primeira, vamos dizer assim, dos blocos de ação, foi o primeiro e mais importante. Então, uma mudança completa na tecnologia e tecnologia nova, equipamento novo, resultado é produto melhor e um novo produto, né? Aí a segunda fase, se a gente pode chamar de segunda fase, foi exatamente redefinir todas as formulações dos produtos, porque se eu tenho uma tecnologia antiga, eu tenho limitações. Se eu tenho uma tecnologia nova, eu não tenho por que não fazer melhor, já que a tecnologia me possibilita fazer muito mais com a matéria-prima que a gente tem à disposição. Aí surgiu as linhas Premium. Não, a linha Premium já existia, mas na realidade é o seguinte, foi simplesmente uma reformulação, porque o que nós compramos tinha uma série de limitações tecnológicas para fazer produtos de qualidade melhor, né? Então, como eu digo, quer dizer, o açúcar, o cacau, o líquor do cacau e todos os ingredientes, eles são os mesmos, mas a tecnologia te dá resultados muito diferentes se ela estiver à disposição. E a partir do momento que nós tínhamos essa tecnologia nova, passamos à segunda fase, que foi reformatar toda a linha de produto com novas formulações e elevando a qualidade do produto, né? Concomitante a isso, toda a parte de comunicação visual, de embalagens, marcas, redefinições, né? A adoção, por exemplo, do laranja, que é a marca, vamos dizer assim, registrada da Neugbauer. E esta foi E aí, por fim, quer dizer, essas coisas elas não são tão segmentadas como eu estou dizendo, mas finalmente a ida ao mercado, né? Fazer com que o produto começasse a chegar. Essas coisas se overlapam uma com a outra, mas didaticamente para o telespectador entender melhor, essas foram assim as principais fases. E hoje, feito isso, estamos então nessa fase de promoção do mercado, de expansão, né? Foco inicial muito grande no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Que é onde a gente tem trabalhado com mais afinco, com mais força e com mais foco, né? Uma mexida errada, às vezes, acaba prejudicando o negócio, até mesmo comprometendo. O consumidor é ávido por novidade,
mas ao mesmo tempo, especialmente no caso da Neugbauer, que é uma empresa com uma história muito antiga e muito bonita, tem lá as suas receitas clássicas. Então tem produto novo, mas o chocolate refeição continua lá sendo oferecido. O Bibs, que é uma marca também... Consagrado, uma marca forte. Quem está nos assistindo agora está com água na boca. O refeição, né, passa pela meninice da gente, exatamente. né? Isso aí eu comia na casa dos meus avós lá, e até hoje. Mas como é que se equilibra isso? Manter, digamos assim, aquilo que faz parte até de uma memória talvez afetiva do consumidor e lançando novos produtos sem colocar em risco o negócio? É o caso, que mencionasse bem, é o caso da marca Bibs. Quer dizer, a marca Bibs é uma marca tradicional, onde a gente tem usado ela para fazer uma série de inovações e trazer uma série de novidades para o consumidor. E tem acontecido e... Antes eram 2 ou 3 tipos, agora tem... Agora uma variedade muito grande. É marca teste? Não é marca teste, mas a gente vê no Bibs uma marca muito querida, muito boa, né? E é uma marca que ela é muito bem aceita pelo consumidor, então é uma marca que te possibilita fazer um leque muito grande de produtos. Quer dizer, estamos com, por exemplo, com os quiosques Bibs, né? Onde a gente tem nos shoppings, né? Nos shoppings, exatamente. Estamos com 5 unidades já em operação, todas elas ainda, vamos dizer, elas estão operando, mas ao mesmo tempo estamos observando e aprendendo com elas, né? Mas o segmento de chocolate, esse é um segmento, chocolate, os candies, como a gente chama aqui, para o telespectador entender que são as balas mastigáveis, duras, pirulitos. Ele é um segmento onde a gente precisa oferecer constantemente novidade. E o fato da gente retirar um produto do mercado não quer dizer que ele não deu certo. Tem produtos que a gente lança, mas que eles são... Tem um ciclo definido. Eles têm um ciclo definido de vida de oportunidade, porque o consumidor quer alguma coisa diferente, então a gente oferece, ele cumpre o papel, a gente tira, né? E é isso que acontece, quer dizer, então perguntava sobre a tradição. Não, a tradição, refeição é uma marca tradicional, né? Esta não é uma marca para a gente mexer ou fazer, vamos dizer assim, nenhuma brincadeira com ela. A marca Bibs não, a marca Bibs é uma marca que nos possibilita investir nela, investir em novidades, ampliar a linha de oferta ao consumidor, né? E ela é muito bem aceita. Então a gente consegue fazer entradas e saídas de produtos constantemente sem nenhum problema e que ajuda muito também nos produtos tradicionais, um Bibs amendoim, né, um Bibs passas, etc. e tal, carrega a marca consigo. Né? Tem tempo de maturação quando lança um produto assim? Todo produto tem uma curva, né? Quer dizer, chegada ao mercado, o conhecimento do consumidor, a identificação, a prova, o sampling, como a gente chama, né? Ele tem uma curva e aí ele se estabiliza dependendo do tipo de produto, 4 a 6 meses, né? Já dá para sentir também qual é que vai ser o período de vida. Olha, esse é um produto que ele veio para ficar ou ele veio para ser realmente sazonal, entra e sai. Só no caso do refeição, para ver como essa relação ela acontece, né? Eu compro de caixa, né? Então aí tinha lá a caixa de refeição, aí eu abri a embalagem, logo que mudou a embalagem, aí falei para minha esposa, mudou a embalagem. Aí torceu o nariz. Aí abri, não, mas o chocolate continua o mesmo, então mas sabe, Guilherme, é interessante perfeito. O que te estranhou é que ele era de papel, dobrável, né? Tradicional, exato. Antiga, e tu vê como essa foi uma decisão muito difícil para nós, exatamente pela tradição. Minha esposa disse assim, calma. E ela é uma embalagem simpática, mas hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da proteção do produto. Sim. Né? E aí acabou pendendo, disse, olha, não vamos tomar o risco, porque o tipo de embalagem novo é uma embalagem que protege muito mais o produto do que o dobrável. Né? Exato. E uma informação interessante, que em geral as pessoas não sabem, sobre o refeição, é que o refeição é um chocolate no qual ele, na sua formulação, ele não tem leite. Não tem leite? Não tem leite. Né? Então isso é bom para aqueles que têm alguma intolerância. Este é um chocolate que não tem leite. Exato. O chocolate, a gente vive às vezes fases de demonização de alimentos, né? Então a gente já viveu aí, carne de porco mata, ovo, puro colesterol e tal, e a gente
vem desconstruindo isso, né? Até teve já uma das semanais fez uma grande reportagem há um tempo atrás mostrando os benefícios do ovo. A carne de porco agora se sabe que também não é esse pavor todo. O chocolate carrega consigo aquela história do chocolate, açúcar, engorda, mas ao mesmo tempo também já se descobriu que tem substâncias ali que são boas para a circulação. É mais fácil desmistificar isso do chocolate porque é um objeto de consumo e desejo de todo mundo, ou também tem que se preocupar com isso, né, nesse quesito? Não, esse é uma coisa interessante, dá para traçar um paralelo do chocolate com o vinho, né? Uhum. Tem o álcool, mas também tem os seus benefícios, né? Mas como tudo, a moderação é o importante. Os chocolates com mais índice de cacau, 40, 70, etc e tal, por óbvio, as pesquisas mostram que trazem um resultado melhor, né? E isso é algo que a gente percebe muito na demanda, onde esse tipo de chocolate ele vem sutilmente ganhando mais espaço, né? Ele vem ganhando interesse do consumidor. Mesmo para aquelas pessoas que gostam do doce, né? Tem muitas que ele é um chocolate fazem diferente, a migração. né? Ele é diferente. E como é que é essa questão? Porque a gente está falando aí de chocolates 70% cacau, enfim, não lembro exatamente qual é o índice mais elevado, mais alto. Durante muito tempo a gente ouvia, o cacau do Brasil vai para o exterior e o que fica aqui talvez não seja tão bom. O que é mito, o que não é? O Brasil ainda produz cacau, vem de fora. Qual é o cenário hoje no Brasil? Não, o Brasil não... Vamos colocar da seguinte forma. Na escala que o Brasil já produziu lá atrás, nos anos 80, o Brasil não produz mais, né? Nós tivemos a famosa devastação pela vassoura de bruxa e dizimou a Bahia passou, quer dizer, a gente tem Jorge Amado com várias das novelas falando sobre cacau e foi dizimado toda... Aquilo não existe mais. Não, aquilo não existe mais. Hoje existem iniciativas que estão sendo retomadas na Bahia de cacau, são iniciativas pequenas buscando um cacau gourmet, né? E a gente deverá ver no Brasil uma retomada da plantação em larga escala. Vamos separar os tipos de cacau, quer dizer, um cacau gourmet que tem pouco volume, tem uma noz trabalhada, sementes diferenciadas, etc. E aquela que hoje a gente encontra e que o Brasil importa de Costa do Marfim, de Gana e países dessa mesma região, a gente deve começar a ver iniciativas de plantio em larga escala em estados como o Pará. O cacau é uma planta que exige essa faixa assim, dos hemisférios, onde seja tenha calor, umidade. Meio litorânea, né? Ao mesmo tempo, ela precisa ser um pouco protegida no começo com sombra. Então, é uma planta que ela é uma cultura feita normalmente se misturando o plantio com outras espécies, como uma seringueira, uma bananeira, porque no começo ela precisa ser protegida, ela não pode ter muito sol, né? Então, nossa matéria-prima... Depois ela gosta, no início nossa não. matéria-prima vem toda de fora hoje, então? Hoje toda a matéria-prima vem de fora, toda ela, exatamente. E vem de que países? Gana, Costa do Marfim, Equador, são lugares alguns países africanos também, né? A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida vamos seguir contando a história da Neugbauer e falar um pouquinho desse mercado. Um breve intervalo, nós já voltamos, fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor da Neugbauer, Rodrigo von Tobel. Como é que se define a qualidade do chocolate que vai para a gôndola do supermercado, por exemplo? É a qualidade do cacau? Vem de que país? Como é que funciona isso? Hoje fundamentalmente, todas as empresas compram manteiga, o licor do cacau, o cacau, dos mesmos fornecedores, né? Nós, os nossos concorrentes, a Neugbauer e os concorrentes compram, basicamente, o que nós recebemos é igual, né? Mas aí cada um faz a sua formulação. Quer dizer, fundamentalmente, um chocolate é feito de cacau, a manteiga, leite e açúcar. Essa combinação que dá uma distinção no tipo de qualidade e a tecnologia, né? Por quê?
porque existe todo o processo do refino das partes sólidas, né? O leite em pó, o açúcar, eles passam por processos que, dependendo do tipo de equipamento, dão melhores ou piores resultados, né? A gente precisa pegar o açúcar cristal, o próprio leite, e fazer vamos chamar um esmagamento, né? E a qualidade do equipamento te define uma percepção melhor ou pior do que isso acontece. Então, cada empresa com esse conjunto de elementos faz a sua formulação, né? E vai ter um produto melhor ou pior, né? O Brasil, por exemplo, a gente, até pelo tipo de clima, a gente tem limitações. Quer dizer, nós na Neugbauer hoje temos uma tecnologia que a gente poderia fazer qualquer tipo de chocolate, que não quero citar marcas, que a gente tem aí em alta conta. Em nível dos estrangeiros. Mas o que ocorre? A gente tem uma limitação no Brasil da questão de clima, né? Chocolates de padrão com mais leite, por exemplo, são muito mais sensíveis. Por isso tem determinados tipos de produtos que você só encontram e só vem em lojas que têm refrigeração. Ah, sim. Perfeito? Então, nós temos aí um problema que é um problema do Brasil, que é um problema de clima e a gente tem que cuidar, né? A gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa para também não comprometer o produto quando ele sai das fábricas. E isso não somos só nós, qualquer um. Traçando um paralelo aqui, a gente no vinho tem o enólogo, na cerveja tem o mestre cervejeiro. Para o chocolate tem essa figura que trabalha sabores e misturas? Não, temos. Não tem um nome como enólogo, né? Mas são engenheiros, a gente tem engenheiros de alimentos, engenheiros químicos que trabalham no nosso laboratório, fazendo os desenvolvimentos que eu estava mencionando. Ou seja, permanentemente estão pesquisando fórmulas novas. Permanentemente a gente está fazendo desenvolvimento novo, seja do chocolate, do recheio, de alternativas de misturas, como temos aí, sei lá, chocolate com laranja ou cacau 70, você perguntava até quanto. Tem cacau, tem chocolate com 80% de cacau, mas eu disse que não é algo agradável de comer. A gente aqui no Rio Grande do Sul é um nome de origem alemã, né? Então, e a gente está tão acostumado com o nome que pronuncia corretamente, inclusive, né? Neugbauer, né? Exatamente. Como é que está a expansão para fora do estado? A expansão está andando bem. O nome é um nome que a gente precisa trabalhar. Ele não é um nome tão fácil para quem não está acostumado, né? Mas ao mesmo tempo ele associa, acho que requinte algumas coisas, talvez não? Essa coisa do nome estrangeiro é uma coisa que sempre também pega bem, né? Mas nós estamos indo muito bem, estamos muito bem, tanto no Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Nós estamos nos posicionando muito bem, está sendo muito bem aceito, né? Temos uma posição hoje já muito boa, assim, considerando, se a gente pegar que nós não estamos no país todo e olhando os números dados de Nielsen, hoje nós já temos algo como 3% do mercado brasileiro de chocolate. São Paulo é o PIB da América Latina. Ainda tem muito trabalho, estamos em pedaços, porque a gente tem muita consciência, muitas vezes empresas vêm ao Brasil e acham que a coisa aqui é um mercado simples e fácil, e não é. As questões logísticas no Brasil são extremamente complexas pela dimensão, grande, né? Pela dimensão do país, né? Nós temos... A gente viu uma greve dos caminhoneiros agora e o impacto que isso teve, né? Nós temos redes de empresas de comércio, são muito bem estruturadas, etc. E tal. Então, quer dizer, é algo que a gente tem muita noção que a gente tem que dar os passos com muito cuidado, porque senão realmente você troca as pernas e tropeça, né? Então a gente tem esse foco muito claro do que nós queremos, de como que a gente quer avançar, e isso tem acontecido com bastante consistência, né? Nós temos crescido nos últimos anos consistentemente, né? Esta Páscoa agora foi um crescimento, nós tivemos um crescimento em torno de 3% em relação à Páscoa passada, e a Nielsen nos indica que o mercado caiu um pouco, né? Então, e nisso, exatamente nesse movimento é que a gente ganha um pouco de participação, e estamos muito bem. Quer dizer, no Rio Grande do Sul
em barras, aquela famosa barra de 100, 130, a Neugbauer hoje já é líder. Líder do segmento. Do segmento, né? E o nosso mercado aqui é mais chato, realmente, no sentido de ter um consumidor mais exigente, mais talvez avesso a experimentações, porque sempre houve aquela história de que os refrigerantes aqui eram testados antes de migrar para outros estados, também Paraná, eu acho, Curitiba. O quanto disso é verdade? Eu diria que hoje todos os consumidores estão mais exigentes, né? Talvez isso fosse, Guilherme, no passado alguma coisa, talvez tinha algum nível de informação, mas em geral todo consumidor ele está muito bem informado e ele hoje sabe muito bem o que ele quer também, né? Então, eu acho que não dá para dizer que aqui é mais ou menos, não. Eu acho que está num padrão semelhante. Padrão semelhante. Exatamente. A gente gosta da fama, né? A gente gosta da fama. Uma expansão depende de uma planta fora daqui? Sem dúvida, pelas questões logísticas. Que eu pensei. Não tem a menor dúvida. A planta que nós fizemos aqui, ela está desenhada para um determinado volume e no futuro ela deve ter o seu limite de alçada até o Paraná. Né? Quando nós chegarmos à necessidade de volumes adicionais e aí por a questão logística ter que ter uma segunda planta, esta aqui de Arroio do Meio, ela vai se limitar aí até os 3 estados do sul. Ou seja, para alçar São Paulo e outros estados tem que ter uma planta nova. No momento em que os volumes começarem a serem tais que a gente já não consiga mais a produção aqui, aí sem dúvida. Né? Por hora não, por hora está dentro desse planejamento. A gente fala em investimento de quanto para ter uma planta dessas hoje? Nessa planta aqui nós investimos $90 milhões. Bastante. É bastante. É que realmente, é como eu mencionei, é que a tecnologia que nós trouxemos, ela é uma tecnologia espetacular. O maquinário é todo importado? Sim, o maquinário é todo importante. Nós temos uma linha de produção que é uma linha nacional, uma única. Né? Todas as demais, e aí não é por que realmente o tipo de produto e o tipo de mercado que a gente se inseriu exige o tipo de equipamento que a gente precisa e que não tem tecnologia no Brasil para nos atender. Aí realmente não tinha alternativa, né? O Mercosul hoje é um alvo? Em que pé está isso? Não, nós exportamos, a gente faz exportações tanto para Paraguai, Uruguai, Argentina, como para outros países da América Central e África também, então, tem mercado. Mas não é exatamente o nosso foco. A gente faz, exportamos, né? Mas vamos pensar o seguinte, o Brasil, por si, tem um mercado enorme. Né? Então, o nosso foco é o mercado brasileiro. Agora, nós não vamos deixar de, tendo a oportunidade, fazer as exportações e ir posicionando o produto, e assim a gente tem feito. Né? O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Disposição. Né? Disposição de fazer. Simples assim. O governo atrapalha ou ajuda? Eu acho que o governo, em geral, atrapalha, né? Mas eu vejo os governos hoje começando a mudar no sentido de tirar os empecilhos da frente. Né? A área pública precisa se reescrever. Né? E aí nós estamos hoje numa situação em que eu acredito que um país deveria ser construído a partir dos cidadãos. Né? Na realidade, a gente está vendo pela Lava Jato que, de alguma maneira, tem alguns capítulos da vida nacional estão sendo reescritos por juízes, por funcionários públicos, pela Polícia Federal, né? Sem nenhum demérito a isso. Que bom que está sendo feito, mas seria melhor se fosse feito pelos cidadãos. Né? Na hora do voto. Na hora do voto, por exemplo. Na hora do voto, exatamente. Mas que bom que essas pessoas estão tomando a atitude, estão fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, fica esse questionamento. Quer dizer, o país ele tem que ser a partir dos indivíduos, né? Da força e da disposição e da iniciativa de produzir dos indivíduos e, de repente, de novo, eu não quero colocar como demérito, mas nós temos um conjunto de pessoas que são do Estado reformando o Estado. Talvez isso nos tire um pouco da legitimidade enquanto nação, porque a nação
são as pessoas, são os indivíduos, os cidadãos. Sem dúvida. Rodrigo Von Tobel, obrigado por trazer a Noig Bauer para o nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado também a vocês. Parabéns pelo trabalho lá. Muito bem. Obrigado pela presença do Guilherme Bauer. Eu agradeço. Obrigado. Vamos ficando por aqui com o Rio Grande que dá certo. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.